Meus queridos amigos, vocês acabaram de ver um documentário sobre excessos. E muita gente tem vivido vida de excessos. E eu vou ler para nós um texto que fala de um homem que sucumbiu ao excesso, sucumbiu ao egocentrismo, sucumbiu à ganância, a todas as demandas do excesso. O nome dele é Judas. O primeiro texto, são 3 textos idênticos com pequenas nuances. O primeiro é o de Mateus, capítulo 26, você está vendo aí de 14 a 16. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? E eu vou-lhe entregarei. Que me quereis dar e eu vou-lhe entregarei? O que vocês querem me dar? Porque dependendo do que vocês quiserem me dar, eu entregarei o que vocês mais querem. Que seria Jesus manietado para ser morto. Então pagaram-lhe 30 moedas de prata. Está aqui. É o que a gente pode quer dar. E ele lhes disse: então eu vos entregarei. E preste atenção, desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar a Jesus, uma boa ocasião. Porque não é quando você vende a sua alma e você faz parte de um grupo apostólico, de um ministério, de uma igreja, de uma comunhão em fé, de pessoas que dizem que têm vínculos de lealdade, de sinceridade umas com as outras e com a vida. Tudo que, em geral, nem Judas Iscariotes queria era praticar o engano, a traição, o adultério espiritual, a infidelidade para com Jesus de maneira assintosa. Por isso, desse momento em diante, ele ficou esperando uma boa situação e uma boa ocasião para entregá-lo. Vou ler agora o mesmo texto, a mesma passagem, no Evangelho de Marcos, e eu quero que você veja esse pacto da traição, capítulo 14, versos 10 e 11. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Foi para entregar. Foi ação de entregação deliberada. Eles, ouvindo-o, alegraram-se muito e lhe prometeram grana. Que maravilha, Judas! Você está brincando com a gente? Não, claro que eu vou entregar ele. Olha, nós vamos te compensar financeiramente à altura. Nesse meio tempo, daí em diante, Judas buscava uma ocasião para entregar a Jesus, porque ele queria vender a alma sem consequências sociais, visíveis, religiosas, comunitárias, perceptíveis. Quem sabe ele até quisesse, se ele tivesse conseguido controlar o remorso compulsivo que tomou conta do seu coração, quem sabe ele tivesse inclusive voltado, se ninguém tivesse sabido de nada, depois da morte de Jesus, para continuar conversas com os antigos companheiros. Aí a gente lê agora aqui em Lucas, no capítulo 22, do verso 3 em diante, o seguinte, olha o detalhe. Satanás entrou
em Judas Iscariotes. Esse é o adendo que Mateus não faz, que Marcos não faz. Marcos e Mateus deixam Judas na volição. Escolha. Vou, cansei, não tem futuro aqui, vou entregar. João tinha dito antes, e o diabo entrou em Judas Iscariotes e ele se levantou para trair a Jesus. E é Lucas quem diz, Satanás entrou em Judas Iscariotes. E este foi entender-se. Essa é uma palavra que eu acho extraordinária. É um cara que era discípulo de Jesus, vai entrando num processo de decepção, porque o Jesus ideologizado por ele, projetado por ele, ambicionado por ele, o Jesus configurado, o Jesus esculpido, o Jesus desenhado, o Jesus proposto, o Jesus inventado e produzido por ele, não combinava com o Cristo de Deus, com o Jesus encarnado, que era a negação de uma quantidade enorme de esperanças políticas, ideológicas, de messianismos imediatos da parte de Judas Iscariotes e de uma quantidade enorme de outros judeus que estavam seguindo a Jesus, mas com esperança de que Jesus desse um golpe no sinédrio e tomasse o poder dos romanos e estabelecesse a soberania nacional dos judeus. Era uma motivação sobretudo político-messiânica. E quando eles foram vendo Jesus frustrar dia a dia essas expectativas, o coração desistiu. E estranhamente se abriu numa relação de amor e ódio, de admiração decepcionada, de decepção ainda encantada, um sentimento de perda, com vontade de vingança, mas a vingança de quem tenta maltratar alguém a quem um dia a gente tinha querer amar. E tudo isso se mistura num volume de enganos e complexismos na alma de Judas. E quando ele nutre e fomenta e aduba e fertiliza pelo chocamento amargurado esses sentimentos, o diabo entrou nele. Como entra em mim, entra em você, em qualquer um que cria essa ambiência interior. Entrou nele. E aí ele foi entender-se com a religião, com o sinédrio, com os que, acima de tudo e todos, queriam matar a Jesus. E eu fico pensando naqueles que estão aqui comigo hoje, que compreenderam o Evangelho, mas porque também caíram na real e perceberam que o Evangelho não os enriquecerá, o Evangelho não lhes dará poder político visível, o Evangelho não fará deles os homens mais temidos da cidade, o Evangelho não dará a eles nenhum templo de Salomão na sua localidade, o Evangelho não os encherá de todas as riquezas deste mundo, ao contrário, no máximo e na melhor das hipóteses, o Evangelho lhes fará viver vida modesta, simples, vida com os confortos necessários, mas sem exageros, vida pura, vida limpa, vida honesta, vida íntegra,
vida dedicada, vida generosa, vida onde, pela misericórdia de Deus, não falte nem sobre, vida onde haja pão nosso de cada dia e haja alegria nossa de cada estação. Aí eles olharam para isso e disseram: não, isto é vida de medíocre, isto é vida de quem não queima etapas, isto é vida de quem se contenta com um coração manso e tranquilo e cheio de gratidão. Essa é a piedade dos alienados, essa é a piedade dos fracos, essa é a piedade dos que se contentam com a vida eterna e com a paz interior. Essa é a piedade dos que deixam que os ricos sejam os outros e não os filhos do rei. Não serei assim. E aí vão se entender. Ainda mais neste ano eleitoral, estão se entendendo. Meu Deus, o que tem de Judas vendendo por milhões de moedas de prata? O povo, a igreja, os votos, o pseudo-apoio, a liberação do terreno, a construção do templo, o canal de rádio, da rádio comunitária, da TV local, da verba pública que vai ser posta a pretexto de uma obra social, mas que 50% vai para o bolso do pastor. O que está acontecendo? Como os Judas estão se entendendo, os Judas estão conversando, os Judas estão articulando na grande esfera. Na grande esfera, milhares de satanases entraram em milhares de Judas que foram se entender com os que querem manter o poder. Agora também tem Judas menores. Tem Judas hoje aqui que foram se entender com o líder da denominação. Porque o cara diz: não, eu não vou ficar vivendo uma vida simples, a minha mulher não vai suportar isso. Casei com uma mulher que está acostumada a ter tudo do bom e do melhor, então evangelho simples, vida modesta, não é para mim. É até para mim, mas não é para ela. Eu vou me entender com o Sinédrio. E o preço que tiver que pagar, eu vou pagar. Você está se entendendo com aqueles em relação aos quais o evangelho não se entende? Me responda. Você está conseguindo se entender com aqueles em relação aos quais Jesus não se entende? Pense só nisso. Se você está conseguindo se entender numa boa com aqueles em relação aos quais Jesus nunca se entendeu e nem se entenderá. Mas você está conseguindo. Será que Satanás entrou na sua mente? E a segunda pergunta. A primeira é essa. Deixa passar. A segunda é, como consequência, será que foi porque Satanás entrou na sua mente? Porque quando a gente consegue se entender com quem Jesus não consegue se entender, sinceramente, foi porque Jesus entrou na minha mente. Satanás entrou em Judas. Satanás entrou em você. E por isso você está admitindo o inadmissível e se entendendo com quem Jesus nunca se entendeu e nem se entenderá? Responda com sinceridade. Satanás entrou na sua mente e por isso você está conseguindo se entender com quem Jesus nunca se entendeu e nem se entenderá? Se você está conseguindo se entender com quem Jesus nunca se entendeu e nem se entenderá, sinto informar,
o diabo entrou na tua mente, do teu processo mental. Vem me ver TV. O canal é você.